Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na Bíblia eu encontrei 3 classes de que diz que deles é o reino dos céus. Do pobre de espírito, daquele que é perseguido por causa da justiça e das crianças. Mas esse foi o que mais me chamou a atenção. Como assim, do pobre de espírito, deles é o reino dos céus? Fui pesquisar. O que eu encontrei foi que é um profundo sentimento de humildade. É conhecimento de que sem Deus nada pode fazer, da sua própria miséria espiritual, de que sua própria justiça é uma justiça falha e corrompida. Só que não tem como falar de humildade sem falar de arrependimento. Não tem como falar de humildade sem falar da arrogância, que é o oposto da humildade. Você vai entender. Ó. Pedro, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, por ti eu estou pronto para morrer, se for preciso, para ser preso e por morrer. Só que Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou Jesus pela 3ª vez. Jesus olha para ele, ele vê Jesus olhando para ele, ele chora amargamente. Naquele momento eu acredito que Pedro se arrependeu. Porque assim, é impossível se arrepender sem ter humildade. Ninguém se arrepende sem ter humildade. É preciso ter humildade para se arrepender. E o arrependimento ela gera conversão. Só que Pedro recebeu graça de Jesus, que Jesus depois de ressuscitar, ele procurou por Pedro, ofereceu perdão. E Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, Pedro prega, o pessoal bate em Pedro, fala: não pregue mais nesse Jesus, não fale mais sobre isso. Ele falava: importa-me obedecer a Deus. Teve vez que prenderam Pedro, Pedro estava dormindo na prisão. Como é que o cara foi preso? E Herodes estava querendo matar ele. Já estava pronto para fazer isso. Ele estava dormindo tranquilo. Por quê? Depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ou seja, ele teve que ter humildade para reconhecer seu pecado e se arrependeu. Depois gerou a conversão. Então, tem que ter esse sentimento. Davi, ele tinha esse reconhecimento, esse sentimento de reconhecer que ele era pobre e necessitado. Davi fala em Salmos 40:17, eu sou pobre e necessitado. Você acha que Davi está falando de dinheiro, de recursos financeiros? Não acredito. Sabe por quê? Em Salmo 19:13, Davi fala: Senhor, guarda-me da soberba, para que eu não cometa tamanha transgressão. Davi viu o que aconteceu com Saul, que derrubou Saul, foi a soberba. Porque o pecado de Davi foi bem maior do que o de Saul. Só que Davi se arrependeu, Saul não. Saul foi soberbo. E isso se acabou daquele jeito, infelizmente. Se você quer Deus contra você, seja soberbo. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se você busca humildade, Deus te dá graça. Mas se você busca ser soberbo, Deus fica contra você. E se Deus é contra você, quem pode ser por você, Pai?